Olá pessoal, na aula de hoje vamos estudar um pouco sobre equação, para mais na frente começarmos a estudar as equações de primeiro grau, tá bom? Então, primeiramente, observe essa balança aqui, ela tem dois pratos. No primeiro prato eu tenho 2 potes de mel e um peso de 500 gramas. No segundo prato eu tenho um pote de mel, e um peso de 200 gramas. Observe que a balança está em equilíbrio, os pratos estão na mesma altura. Então isso significa que a quantidade de peso do primeiro prato é igual à quantidade de peso do segundo prato. Então, para conseguir descobrirmos o peso de um desses potinhos de mel, vamos chamar de x, o peso em gramas de cada potezinho desse. Então, x é o peso em gramas de cada pote de mel. E aí, essa balança, a gente consegue escrever ela em uma forma matemática. Mas como assim? Escrever os elementos dessa balança numa forma matemática. Observe. Do primeiro prato, eu tenho 2 potes de mel e um peso de 50 gramas. A gente está chamando cada pote de mel de x. Então aqui vai ficar quem? X mais x igual mais 50, O primeiro lado vai ser igual a x mais 200, porque no segundo eu tenho um pote de mel e um peso de 200 gramas. Observe que o sinal de igual representa a medida que a balança deixa os pratos em equilíbrio. Então, como os pratos estão em equilíbrio, então o primeiro prato é exatamente igual ao peso do segundo prato. Então, por isso, coloco o sinal de igual. Então, aqui a gente tem uma expressão matemática que representa o peso naquela balança lá. Essa sentença matemática, que é expressa por uma igualdade, e apresenta um elemento desconhecido, que é o x, o peso do potezinho de mel. Tal sentença é um exemplo de equação, que é o assunto da nossa aula, equação. Mas o que é uma equação mesmo? A definição está aqui, em amarelo. Equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade, tem que ter o sinal de igual, uma igualdade que apresenta letras representando números. Então essas letras aqui, geralmente são x, y, z, a, b, c, mas podem ser qualquer letra, pois essas letras representam números. Como aqui no exemplo acima, a gente chamou de x, o peso em gramas de cada pote de mel. Então esse x aí vai representar um número, que é o peso de cada pote de mel, tá bom? Nas próximas aulas vamos aprender mesmo a calcular esse pezinho, tá bom? E a gente vai ver que isso aqui é uma equação do primeiro grau, mas é o próximo assunto. Então, focando aqui em equação, A equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade que apresenta letras representando os números. Vamos ver alguns exemplos aqui de equação, Primeiro, 7x mais 10 igual a 45. Observe, para ser uma equação tem que ter o sinal de igual, aqui tem o sinal de igual, tem que ter números e letras, tem uma letrinha aqui, e tem os números, claro, Então, é uma igualdade. Segundo exemplo, 2y elevado a 2 menos 3y mais 7 igual a 0. Novamente, tem o sinal de igual, tem números, tem letras, aqui tem até 2y, y elevado a 2, depois tem o menos 3y. Então, isso aqui é uma equação, tá bom? Sempre pense assim, para ser equação, tem que ter o sinal de igual, tem que ter os números e as letrinhas, pelo menos uma letra. No item C, mais um exemplo de equação. 2x mais 3y igual a 8. Novamente, tem o sinal de igual? Temos sim. Tem letras e números? Temos sim. Aqui no caso tem duas letras, x e y. Mesmo assim vai ser uma igualdade, tá bom? Então, pessoal, é bem simples. Para ser igualdade tem que ter letras, números e o sinal de igual. Nos exemplos acima, a expressão à esquerda do sinal de igual chama-se primeiro membro. Então, e a expressão à direita do sinal de igual chama-se segundo membro.
de cada equação. Ou seja, nesse exemplo aqui, ó, 7x mais 10 igual a 45, e o outro de baixo, né? Vou colocar só o A e o B. 2y menos 3y mais 7 igual a zero. Então, o sinal de igual divide essas equações em dois membros. Do lado esquerdo, que é esse lado aqui, é o primeiro membro. Então, desse lado aqui a gente tem o primeiro membro. E do outro lado a gente tem o segundo membro. Então, aqui é o segundo membro. Observe, o sinal de igual aqui divide. Então, quem é o primeiro membro da equação do item A aqui? Vai ser só 7x mais 10. E quem é o segundo membro? Só 45. Quem é o primeiro membro dessa equação aqui de baixo? Vai ser todo mundo que está antes do sinal de igual. Ó, 2y elevado a 2 menos 3y mais 7. Então, e o segundo membro é quem está do outro lado do sinal de igual. Ó, quem só está apenas o zero, né? Aqui a gente só tem um zero do outro lado. Então, para saber quem é o primeiro e o segundo membro de uma equação, basta analisar o sinal de igual, porque ele divide a equação no primeiro, que é tudo que está antes do sinal de igual, e o segundo membro, que é tudo que está depois. Vamos ver mais alguns exemplos. Ó, nós temos a equação aqui, ó, 2y menos 4 igual a 6. Então, o primeiro membro é tudo que está antes do sinal de igual. O sinal de igual está aqui, né? Então, o primeiro membro vai ser 2y menos 4. E o segundo membro, 6. Nessa outra equação aqui de baixo, quem é o primeiro membro? 4z elevado a 2 mais 4. E o segundo membro? Tudo que vem depois. Z menos 6. Novamente, ó, primeiro membro, A mais 1. Segundo membro, B dividido por 3. Então, pessoal, para calcular o primeiro e o segundo membro, para a gente saber quem é, só basta olhar o sinal de igual. Primeiro membro é tudo que vem antes do sinal de igual e o segundo membro é tudo que vem depois, tá bom? Bem tranquilo isso aí, só olhando a equação a gente já consegue identificar. Aqui vem uma observação importante, que em uma equação, os elementos desconhecidos, que são as letras, né, que representam números, são chamados de incógnitas. Então, quando a gente geralmente não conhece algum número e representa por uma letra, as letras são Y, X, Z, A, B, mas pode ser qualquer letra, essas aqui são as mais usadas. Então, essas letras aqui são chamadas de incógnita. É algo que desconhecido que a gente ainda vai encontrar. Então, incógnita são esses elementos desconhecidos que futuramente a gente vai encontrar o seu valor, tá bom? Nos exemplos anteriores, observe que na equação 2y menos 4 igual a 6, a incógnita é y, ou seja, é um elemento desconhecido que a gente tem que encontrar o seu valor. Já na outra equação, 4z elevado a 2 mais 4 igual a z menos 6, a incógnita é z, tá bom? Sempre a incógnita vai ser a letra, o elemento desconhecido na equação. Já nessa equação de baixo, a gente vai ter duas incógnitas, ó. A mais 1 igual a B sobre 3. Então, A e B são as incógnitas. Beleza? Outra observação é que quando a gente vai saber o que é uma equação, a gente viu que é uma igualdade que tem que ter letras e números, né? Mas se a gente tiver uma igualdade com apenas números, por exemplo, 3 mais 5 é igual a 8. Então, ó, tem um sinal de igual e tem os números, tá? Mas isso aqui não é uma equação, porque não tem elemento desconhecido, ou seja, não tem letras. Beleza? Tem que ter uma letra, tem que ter uma incógnita lá que é um elemento desconhecido. Então não tem letras. Beleza, pessoal? Então observe que nem toda igualdade é uma equação, tá? Tem que ter letra, tem que ter um elemento desconhecido. Agora vamos estudar um pouco sobre raiz de uma equação, tá bom? Vamos ver como é que a gente faz para calcular a raiz de uma equação. Observe a balança ao lado.
No lado esquerdo da balança, esse lado aqui, ó, a gente tem 3 laranjas e um peso de 50 gramas. Já no lado direito, a gente tem 2 laranjas e um peso de 200 gramas. Então, se a gente chamar de X o pezinho de cada laranja dessa, né? Da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior lá da balança. Então, chama de X o peso de cada laranja. Para a gente encontrar o peso de cada laranja, a gente transforma essa balança, já que ela está em equilíbrio, né? Esse primeiro lado aqui é igual ao peso do segundo lado, né? Eles têm os mesmos pesos. A gente pode transformar isso aqui na sentença matemática. Como assim? Você soma todo mundo do primeiro, ó. Tem o x mais x mais x mais 50 igual a o peso do segundo lado. Então, é igual a x mais 200. Mas esses 3x somando, você pode escrever apenas assim, ó. 3x. E esses 2x, ó, x mais x, você escreve apenas assim junto, 2x. Então, aqui a gente tem uma equação. Observe que a gente tem uma equação aqui embaixo. Tem igualdade, tem letras e números. E além disso, o valor de x que torna a igualdade verdadeira, que torna isso aí realmente uma igualdade, é 150. Mas por que 150? Porque quando a gente substitui x por 150, temos que a igualdade é verdadeira, os valores são iguais. Observa aqui abaixo, ó. 3x mais 50 igual a 2x mais 200. Então, substituindo x por 50, onde tem x você coloca 150. Então, ó, 3x é 3 vezes x, né? Então, você fica 3 vezes 150 mais 50 igual 2x. Só que 2x é 2 vezes 150 mais 200. Somando, multiplicando, né? 3 vezes 150 dá 450 e repete o 50. E ali multiplica 2 vezes 150 dá 300 e repete o 200. E aqui só somando, né? 450 mais 50 deu 500 e do outro lado 300 mais 200 também deu 500. Então, observe que 500 é igual a 500, claro, né? Então, isso foi verdade. Então, como x representa a massa, né, ou o peso em gramas de cada laranja, concluímos que cada laranja terá 150 gramas. Ou seja, o valor 150 é chamado raiz da equação, pois 150 foi o valor que deixou a equação verdadeira, né? A gente substituiu 150 por x. Só uma observação, quando a gente tem essas expressões aqui, ó, a gente tinha uma multiplicação, tinha uma soma, você calcula primeiro a multiplicação, tá? Quando aparecer. Então, multiplicação. Sempre calcula primeiro as multiplicações, quando aparecer isso aí, tá bom? Depois é que a gente faz a soma e a subtração. Então, se tiver multiplicação ou divisão, também divisão você calcula primeiro. É a mesma regra das expressões numéricas. Primeiro calcula multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Se por acaso tiver raiz quadrada ou potenciação, aí a potenciação vem antes e a raiz quadrada também vem antes da multiplicação. Mas nos exemplos aqui, a gente vai calcular primeiro multiplicação e divisão. Beleza? Então temos a definição aqui em cima. Ó. Um número é denominado raiz de uma equação, ele é chamado de raiz, quando, ao substituir a incógnita, que é a letra, né, por ele, ou seja, por esse número, obtemos uma sentença verdadeira. Então, você só tem que substituir o valor, né, que a gente indica pela letrinha. E aí a gente verifica se é verdadeiro ou não a equação. Vamos ver alguns exemplos. Ó. Para verificar se o número 5 é raiz dessa equação aqui, ó, x mais 2 igual a 7, você faz o quê? Substitui x por 5. Então, onde tem x, coloca 5. Então, aqui, ó, x mais 2 igual a 7. Então, vai ser 5 mais 2 igual a 7. Então, 5 mais 2 é igual a 7. Claro, né? 5 mais 2 é 7 e 7 é igual a 7. Então, aqui deu uma equação verdadeira. Verdadeira. Então, se deu verdade, né? Verdadeira, então a gente tem que 5 é sim a raiz dessa equação. Então, você sempre vai testando. Observe que se a gente colocasse outro número, por exemplo, 4,
x igual a 4 é raiz? Se a gente tivesse essa pergunta, é raiz? Aí você ia fazer o quê? Onde tem x, coloca 4. A gente tem x mais 2 igual a 7. Que aqui seria 4 mais 2. Eu já estou colocando um 6 ali, né? 4 mais 2 igual a 7. Então aqui, ó, 4 mais 2, 6. 6 é igual a 7? Não, né? Então isso aqui é falso. Tá? Então aqui a gente tem um valor falso. Claro que não é 6 igual a 7. Então o 4 não é raiz da equação. Para ser raiz da equação tem que dar um valor verdadeiro. Tem que dar uma igualdade verdadeira. Beleza? É só substituir. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. O número menos 3 é raiz da equação 2y mais 15 igual a y mais 12. Então vamos lá. Onde tem y, você substitui por menos 3. Então, ó, nós temos 2y mais 15 igual a y mais 12. Então, onde tem y, coloca menos 3. Então, vai ficar 2 vezes menos 3. Coloca um parênteses aqui só para não ficar um sinal de multiplicação perto do sinal de menos. Tá bom? Mais 15 igual a y, que é menos 3 mais 12. Então, como eu falei, primeiro faz a multiplicação, tá bom? Depois você soma e subtrai. Ou faz as outras operações que aparecem. Então, aqui, ó, 2 vezes negativo 3 vai dar negativo 6. Lembre-se a regra do sinal. Positivo com negativo dá negativo. Então, você multiplica 2 vezes 3, 6. E repete aqui, mais 15 igual a menos 3 mais 12. Fazendo essas continhas aqui, ó, negativo 6 mais 15 dá positivo 9, tá? Dá 9. E negativo 3 mais 12 também dá 9. Lembrando que para fazer essas continhas aqui, você faz o quê? Você pode pensar em dívida, ó. Devo 6, número negativo, pensa numa dívida. Você deve 6 reais e tem 15. Positivo, você pensa que é o dinheiro que tem. Então, você paga a sua dívida de 6 e ainda continua com quanto? Com 9. Beleza? Então, pensa em dinheiro. Ou aqui, ó, devo 3, né? Negativo 3, então deve 3. Mas tem 12. Então, tu paga a dívida e ainda fica com 9. Ou você poderia fazer aquela subtração, ó. Repete o sinal do maior aqui, ó. O maior é 12 ou 3? Ou 3. O maior é 12, então repete o sinal de positivo e faz a subtração. O maior, 12, menos o menor, 3. E aqui vai dar positivo 9, que a gente pode escrever apenas por 9 assim, né? Sem o sinal de mais, como fizemos aqui embaixo. Então observe que 9 é igual a 9. Isso aqui é verdadeira. Então a gente tem uma igualdade verdadeira. Se a igualdade é verdadeira, então menos 3 é sim raiz dessa equação aqui, tá bom? Observe que se a gente colocasse outro número para ser x, provavelmente daria falso, e aí não seria raiz, mas o menos 3 é raiz. Então, para verificar se 4 é raiz dessa equação aqui, substituímos z por 4. Então, onde tem z, você coloca 4, ó. 3z mais 2 igual a 5. Então, onde tem z, coloca 4. Vai ficar 3 vezes 4 mais 2 igual a 5. Faz primeiro a multiplicação, tá? Então, aqui, ó, 3 vezes 4, 12. 12 mais 2 igual a 5. Só que 12 mais 2 é 14, né? Isso claramente não é igual a 5. Aqui a gente tem um valor falso. Então, se o valor é falso, não der igualdade, o número que a gente substituiu aqui, o z, né, que foi 4, ele não é a raiz da equação. Então, 4 não é raiz dessa equação aqui. 3z mais 2 igual a 5. Por quê? Porque aqui o valor deu falso. Quando dá um valor verdadeiro, aí sim o número é a raiz da equação. Vamos fazer mais um exemplo. X elevado a 2 menos 2x igual a 5x menos 12. Então, a gente quer saber se o número 3 é a raiz dessa equação todinha. Então, você faz o quê? Substitui x por 3. Então, vamos lá, ó. A equação é x elevado a 2 menos 2x igual a 5x menos 12. Então, onde tem x, você substitui por 3. Então, vai ficar 3 elevado a 2 menos 2x igual a 5 vezes 3 menos 12. Aqui é 3 também, tá? É 2 vezes 3. Porque onde tem x, coloca 3. Então, vai ficar 2 vezes 3.
Lembrando que 2x está implícito aqui, mas é multiplicação. 5x é uma multiplicação, tá? Então, ó, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. Menos, fazendo essas multiplicações aqui, ó, a gente tem 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. E aí repete o menos 12. Ainda temos a multiplicação aqui para fazer, né? Então faz primeiro essa multiplicação. 3 vezes 3, que vai dar 9, e repete o restante. Menos 6 igual a 15 menos 12. Então, para finalizar, ficou fácil, né? 9 menos 3 é 6 é 3, e 15 menos 12 também é 3. Então aqui deu verdadeira. Se deu verdadeira essa igualdade aqui, então a gente tem que o número que a gente substituiu o x, que foi 3, né? Observe que aqui em cima, onde tinha x, a gente colocou 3. Então dizemos que 3 é raiz dessa equação. Então, pessoal, por hoje terminamos nossa aula sobre equação, tá bom?